Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre contos de aventura. O que é um conto de aventura? Ou uma narrativa de aventura? É um conto, né, das ações de um herói aventureiro que passa por várias situações de risco. Tá? Sempre está envolvendo, as histórias de aventura, as narrativas de aventura, elas sempre envolvem explorações, descobertas. Tá? Quais são as principais características de um texto de aventura? Em primeiro lugar, nós vamos ter um herói. Esse herói vai ser o protagonista do nosso conto, tá? Da nossa narrativa. O vilão vai ser o antagonista. Por quê? Ele vai ser contra o protagonista. Então ele é protagonista, é o herói, antagonista é o que está contra. Então vai ser o nosso vilão, tá? Quando a gente fala de narrativa de aventura, ela vai seguir a mesma estrutura das outras narrativas. Ou seja, preciso da estrutura do pente. P-E-N-T-E. Personagem, que agora nós vamos ter o protagonista e o antagonista. E os outros personagens que fazem parte da história, que a gente vai chamar de secundários. Aqueles que não são tão importantes na história. Tá? O enredo, que é naquela sucessão dos fatos da história, e que envolve os 4 elementos. Situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. O narrador, lembra-se que nós estudamos? Ele pode ser um narrador personagem, observador ou onisciente, aquele que sabe tudo. O tempo, quando que a nossa história acontece, e o espaço, onde essa história acontece. Numa ilha abandonada, numa ilha perdida, numa caverna, numa montanha, onde a nossa história está acontecendo. Tá. O enredo da narrativa de aventura, como as outras narrativas, segue os 4 elementos. Situação inicial, conflito, clímax e o desfecho. Tá? Se eu for escrever uma narrativa de aventura, eu preciso lembrar tanto do pente como dos 4 elementos do enredo. Tá? E distribuir a minha história dessa maneira. Tá? Ok, falando no narrador, é importante lembrar que narrador personagem, eu vou contar a história e eu faço parte da história. Então eu sou um narrador personagem. O narrador observador é aquele que só está olhando a história e vai contando passo a passo. Normalmente aqui nós estamos em terceira pessoa, tá? E o narrador onisciente é aquele que sabe tudo. Ele sabe inclusive o que as personagens sentem, aquilo que elas pensam, tá? Com relação aos personagens, nós vamos ter protagonista, antagonista e secundário, certo? Como eu disse, o protagonista é o herói da nossa história. O antagonista é o vilão da nossa história. E os secundários são aqueles que não têm tanta importância na nossa narrativa. Bom, espero que tenha ficado bastante claro. Tá? Nos vemos na próxima aula.